E aí galera, beleza? Tudo bem? Estamos aí de quarentena, meu nome é Caio Vinícius, esse aqui é meu canal e... Pessoal, sou estudante de medicina da Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa, e nessa situação de quarentena aí que nós estamos vivendo agora nesse momento, resolvi fazer um vídeo sobre o coronavírus e sobre como é que está acontecendo o coronavírus aí no mundo e como é que é o quadro clínico do coronavírus. Antes de começar o vídeo, só para deixar claro, primeiro, eu não sou infectologista, eu nem sou médico ainda, eu sou estudante de medicina. Então, assim, se eu estiver falando alguma coisa errada, enfim, eu vou falar o que eu tô lendo e dos artigos que eu achei aqui e a gente vai aprendendo junto. Primeiro que é um caso novo, coronavírus é um vírus novo aí que ninguém sabe muito bem como é que vai lidar com essa situação. E a gente está em busca de informação para tentar aprender junto como é que vai lidar nessa situação de quarentena aí e quais são os problemas, o que é real e o que é mentira em torno de toda essa situação que nós estamos vivendo, beleza? Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui como é que está sendo a situação do coronavírus atualmente. Primeira coisa que eu quero mostrar, primeira coisa que eu vou mostrar hoje é esse protocolo de diagnóstico aqui que foi liberado pelo governo chinês, tá? Isso aqui é um protocolo traduzido para português, foi liberado pelo governo chinês e aqui ele mostra como é que é o diagnóstico e o tratamento do coronavírus e como foi que a China enfrentou esse coronavírus. A primeira coisa é que, o que é o vírus? O vírus, o coronavírus, ele é um vírus do gênero beta e ele tem a ver com o SARS e o MERS, que foram duas epidemias também de vírus que teve, que afetou e tinha uma letalidade maior do que tem o coronavírus hoje em dia. Só que a transmissibilidade do coronavírus é maior. E se estimula que o vírus do coronavírus, ele tem uma homologia de 85% com um vírus um coronavírus do morcego, tá? Então provavelmente pelos hábitos alimentares lá do pessoal lá da China, lá naquela região, foi que se desenvolveu o coronavírus. Ele conseguiu sofrer uma mutação e ficar de acordo para conseguir infectar humanos, né? Com o genoma humano. Então, como eu falei, ele tem a ver com o SARS-CoV e o MERS-CoV, esse aqui foi com camelo, que teve no Oriente Médio, e esse aqui foi um surto também que teve na China com o SARS-CoV. E eles deram o nome para esse aqui, que é CoV 2019 nCoV, né? Que ficou com o nome de Covid-19, que ficou mais bonitinho, né? Então, quais são as fontes de contágio de coronavírus? As fontes de contágio de coronavírus, por enquanto, são os pacientes que tiveram infecção com coronavírus, tá? Então, os pacientes que tiveram infecção com coronavírus, eles são a principal fonte. E também tem as pessoas que são assintomáticas, que podem ser uma fonte infecciosa. Então, a rota do vírus, ela vai ser basicamente por gotículas respiratórias. Então, como é que transmite isso? Transmite pela fala, por isso que a gente pode usar máscara, a gente tem que usar álcool em gel para limpar a mão. Por quê? Porque a gente fica levando as nossas mãos no rosto o tempo todo, como eu acabei de fazer. Então, é transmitido por aerosol e exposição prolongada. E também acharam vírus, né, em fezes e urina. Ou seja, saneamento básico aí é uma coisa que seria necessária nessas horas, né? E Brasilzão não tem. E aí também é transmitido por fezes e urina, foi descoberto, né? Em urina contaminada e transmissão por contato, tá? Então, quais são as alterações que ela vai causar no nosso corpo? As alterações que ela causa patológica no pulmão, que são as principais, são os achados do pulmão. Ela vai causar um exudato fibromixoide, tá? E formação de membrana hialina. Basicamente, o vírus ele vai causar um processo inflamatório no pulmão todo que vai destruir o pulmão. E aí a pessoa ela vai perdendo gradativamente a função respiratória nos casos graves. Então, por isso que uma pessoa que já tem uma doença pulmonar, ela é um grupo de risco. Por quê? Porque se ela já tem um comprometimento, o vírus ele vai agravar a função respiratória do indivíduo. Dessa forma, ele vai ter mais chance de evoluir para um caso grave, precisando de um acompanhamento mais de UTI, de um acompanhamento mais com mais atenção, né? Tipo uma UTI no caso. Então, aqui o que vai causar? Os compostos são monócitos, macrófagos, que vai ser o processo inflamatório. E aí aqui vai descrevendo todo o processo inflamatório, com os brônquios, células epiteliais, elas vão descamando com tampões mucosos. E os alvéolos eles ficam hiperventilados com interstício alveolar interrompido e formação cística. Ou seja, uma destruição completa do parênquima pulmonar, né? E aí
Também vai ter também um processo inflamatório no baço, nos linfonodos hilares e na medula óssea. Então, no baço ele fica encolhido, né? Nós temos uma linfocitopenia, que é a diminuição dos linfócitos, a hemorragia focal e uma necrose estão presentes. Então, essa proliferação de macrófagos e fagocitose são observadas no baço. E os linfonodos são encontrados com linfócitos esparsos e necrose ocasial. Então, células T, CD4, CD8 estão presentes em quantidade reduzida no baço e nos linfócitos, revelando coloração imunohistoquímica e pancitopenia na medula óssea. E no coração, não vai ter, as células do miocárdio vão estar degeneradas ou necrosadas, com infiltração leve de monócitos e linfócitos. E neutrófilos, um processo inflamatório, né, com descamação endotelial e endovasculite dos trombos. Vai acometer o fígado, as vesículas biliares também, que vai ter uma necrose focal com neutrófilos. E nos rins também você vai observar um exudato de proteínas, de proteína na cápsula de Bowman ao redor dos glomérulos e degeneração e descamação das células epiteliais dos túbulos renais e cilindros hialinos. Então isso aqui vai causar insuficiência renal e os microtrombos e fungos fibróticos no intestino renal. E aí ele pode causar também uma hiperemia cerebral e edema estão presentes nos neurônios, né? Então isso pode causar. Então aqui vai ter os outros acometimentos que vai ter. Então as manifestações clínicas, o período de incubação é de 1 a 2 dias. Então assim que você tem o vírus, ele vai ficar sem demonstrar sintomas de 1 a 14 dias, mas geralmente vai ser de 3 a 7 dias que ele vai ficar. Então essas manifestações elas vão ser basicamente um quadro gripal simples, só que é um pouco diferente. Vai ser basicamente febre, fadiga e tosse seca, tá? A quantidade de secreção não é típico do coronavírus, tá? Mas possa acontecer, mas não é tão típico na maior parte dos casos. Então também pode acontecer em alguns casos essa congestão nasal, como eu falei, coriza, dor de garganta, mialgia e diarreia. Só que é menos comum. E aí pode acontecer também uma falta de ar, né? E uma hipoxemia, que é a falta de oxigenação nos membros, né? Então, progride rapidamente para uma síndrome de desconforto respiratório agudo, choque séptico, acidose metabólica, que é difícil de corrigir. Vai ter também uma coagulopatia, falência de múltiplos órgãos. Então vale a pena notar que os pacientes graves e gravemente enfermos, a febre ela pode ser moderadamente baixa. Então nos pacientes que estão mais graves, essa febre ela vai ser baixa a moderada ou imperceptível. E de repente isso pode ser também porque o coronavírus, os casos graves vão ser idosos, né? Então o idoso ele tende a ter uma febre que é mais leve no caso, né? Que no caso é relativo para o idoso. Um aumento de temperatura de 1 grau para o idoso ele já é um sinal de febre. Então, crianças e casos neonatais eles podem apresentar sintomas atípicos, né? Então, as crianças eles vão apresentar sintomas gastrointestinais, vômito e diarreia. E os sintomas leves, alguns pacientes que têm sintomas leves, eles nem desenvolvem a pneumonia, ou apenas uma febre baixa ou uma fadiga leve. Então, os pacientes que têm um bom prognóstico, né? Então, no laboratório, os achados, eles vão ser os achados patogênicos, eles vão ser um ácido nucleico do novo coronavírus, pode ser detectado no swab, no swab, né, na faringe e nasofaringe, tá? Escarro, secreção. Então, basicamente o cara vai fazer o swab, né, de qualquer secreção que o cara tem e vai fazer o PCR para ver se tem no trato inferior. Se tiver no trato inferior, ele é melhor. Então, também pode ser por IgM específica do vírus, que é detectável em torno de 3 a 4 dias de contato, tá? E o IgG, ele vai ter a titulação aumentada 4 vezes durante a convalescência em comparação da fase aguda. A questão da tomografia, né, que o pessoal fala. Então, o exame de imagem, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar múltiplas e pequenas sombras irregulares e alterações intersticiais. O que o pessoal fala muito é que esse aqui, ó, alteração de vidro fosco e infiltração nos 2 pulmões, tá? E em casos graves ele pode ter uma consolidação pulmonar que pode ocorrer enquanto o derrame pleural é raro. Então derrame pleural não é comum nos casos de coronavírus, tá? E aí os casos suspeitos, os casos confirmados que tem coronavírus, os casos suspeitos vai ser as pessoas que viajaram, que foram para Wuhan, e os casos confirmados vão ser os que tiverem o PCR ou o IgM ou o IgG confirmado, né? Então os casos leves eles vão ter os sintomas leves e em alguns casos não havia sinal de pneumonia na imagem normal. Os casos moderados vai ter febre, sintomas respiratórios com achados radiológicos de pneumonia. E os casos graves, eles tendem a ter os critérios de gravidade. Aqui que vai ser, no caso, desconforto respiratório, que vai ser
mais de 30 respirações por minuto, saturação de oxigênio menor ou igual a 93% em repouso e pressão parcial arterial de oxigênio ou a fração de oxigênio inspirada menor que 30 milímetros de mercúrio, tá? Então, para corrigir também na altitude que tiver. Os pacientes críticos, os que vão para a UTI, eles entram geralmente com insuficiência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica, choque e falência de múltiplos órgãos, ok? Basicamente é um quadro, como o pessoal já falou, um quadro geral. E aqui vai ter as indicações do caso de um adulto e do caso de uma criança, tá? Os indicadores clínicos de alerta precoce para os casos graves e críticos. Os adultos vai ser o quê? Vai ser os linfócitos de sangue periférico, eles diminuem progressivamente. Os fatores inflamatórios do sangue periférico, como IL-6 e PCR, né, aumentam progressivamente. O lactato, ele aumenta progressivamente. Eu estava observando que o lactato é um negócio presente, né, no coronavírus, o aumento do lactato. As lesões pulmonares se desenvolvem rapidamente em um curto período de tempo. E nas crianças você vai ter essa frequência respiratória aumentada, a má reação mental ou sonolência. O lactato ele também vai aumentar, a imagem de infiltração em ambos os lados ou múltiplos lobos, derrame pleural ou rápido progresso das lesões em um curto período de tempo. Tá? Em bebês menores de 3 meses que tenham doenças subjacentes como cardiopatia, displasia broncopulmonar, deformidade do trato respiratório ou deficiência imunológica e hipofunção. Então, os casos, o diagnóstico diferencial vai ser com outras doenças do trato respiratório e outras viroses, né? E outros casos de pneumonia. E você também tem que fazer aqui essas doenças aqui, que é dermatomiosite, vasculite, que são as doenças não infecciosas que tem que fazer o diagnóstico diferencial. Na questão do tratamento, já se está fazendo um estudo, hoje em dia já se faz, tem mais de 80 trials clínicos aí, tentando um tratamento para o coronavírus. Tá? Com drogas aí de medicação de medicina chinesa e de drogas de HIV também. Tanto foi que saiu um estudo agora que ficou bem famoso agora da cloroquina, que tem 30 pacientes, que mostrou que em 6 dias nenhum paciente continuou com aqui o gráfico, né? Que foi o tratamento que fizeram com cloroquina os pacientes. E aí depois de até 6 dias os pacientes eles não tinham mais os que estavam tratando com hidroxicloroquina somente, e os que fizeram azitromicina e hidroxicloroquina a combinação, no 5º dia nenhum dos pacientes mais tinha o PCR reativo para coronavírus, né? E o grupo controle continuou do mesmo jeito. Então é uma amostra pequena, né? Mas por enquanto os estudos eles ainda não demonstraram. O que a China tem é que o que precisa é de UTI para os casos graves e você precisa de oxigênio terapia para todo mundo, tá? Então você precisa de oxigênio terapia para todo mundo que está internado. Eles aqui falam das terapias antirretrovirais antivirais que eles usaram lá. Eles usaram interferon alfa, aqui tem um monte, né? Interferon, lopinavir, ritonavir, tem até isso aqui tá fazendo na Inglaterra estão fazendo um estudo clínico com isso aqui. Ribavirina, tem um monte que testaram todas essas e tentaram todas essas, tá? Inclusive aqui o fosfato de cloroquina. Então tentaram todas essas medicações e nenhuma demonstrou assim um sinal de prognóstico muito melhor, não. Então, basicamente, esse suporte é o suporte para os pacientes clínicos e é o oxigênio que vai melhorar realmente a sobrevida dos pacientes. Então, como eu falei, o caso começou na China, né? Só que agora não se fala mais que o epicentro da doença está na China, tá? Hoje em dia já se fala que o epicentro está na Europa. A maior parte dos casos, a China já conseguiu controlar mais ou menos. Isso aqui é da OMS, esse mapa, né? E hoje em dia, os casos mais graves e os países que estão enfrentando a pior situação, hoje basicamente é a Itália e a Espanha. São os países que estão na situação mais crítica e com o maior número de mortes, principalmente a Itália. A Itália está com um número de mortes muito grande. Esse mapa aqui da OMS está um pouco desatualizado, até porque aqui está dizendo que o Brasil está com 291 casos e já atualizaram para hoje. Esse aqui é da World Matters, que está mais atualizado, em que nós temos 239 mil casos de coronavírus atualizados no mundo, né? E chegando aí às 10 mil mortes, tá? Vamos chegar às 10 mil mortes por causa do coronavírus. E tem 86 mil pessoas que já foram recuperadas. Então, basicamente é o seguinte, em torno de 100 mil casos já se fecharam entre pessoas que morreram ou que sobreviveram. E em tratamento nós temos 143 mil, tá? 143 mil casos que estão. Desses 143 mil casos, 95% tem uma condição de intermediária para leve e
5% tem uma situação crítica, tá? Uma situação crítica ou séria, tá? São os pacientes que precisam de mais apoio. Então, aqui o gráfico ele mostra que realmente a curva ela está ascendendo aqui no mundo da quantidade de casos, tá? E isso é um dado alarmante, porque como ela tem a letalidade, ela não é tão alta, em torno de 0,5%, 2%, o problema é a sua transmitibilidade, porque você já imaginou 5%, 2% da população inteira? 2% da população inteira, a gente não tem leito para todo mundo. Então a gente não tem leito para essa quantidade de pessoas. E aí um gráfico que mostra bem isso aqui, esse gráfico aqui é um estudo da Inglaterra, em que ele mostra os cenários da importância da quarentena, né? Da importância da gente fazer lockdown. Então, no caso dessa linha preta aqui, ela seria caso a gente não conseguisse, não fizesse nada, tá? Se a gente deixasse as pessoas não fazendo nada e tocasse a vida normal. A linha vermelha é a quantidade de leitos que tem, tá? Por habitantes. E aí, o que iria acontecer? Iria super saturar e todo mundo aqui, ó, que tá aqui vai morrer. Iria morrer se não fizesse nada. Então, por isso que é importante essa quarentena. Por quê? Porque no momento que você faz essa quarentena, você consegue diminuir o contato das pessoas. Eu vou até colocar o vídeo que eu botei até no Instagram. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho. Esse vídeo aqui, ó, que é um do Washington Post, que esse vídeo até mostra a diferença entre a velocidade de contágio se você deixar em livre circulação, todo mundo circulando. Isso vai fazer com que todo mundo se infecte rapidamente, o pico da doença vai ser absurdamente alto. Isso vai fazer com que tenha muitos casos graves e a gente não vai ter leito para todo mundo para atender os pacientes nos hospitais e vai sobrecarregar o sistema de saúde. Ou seja, vai ser um desastre gigantesco humanitário. Agora, se a gente conseguir fazer as pessoas ficarem mais... diminuir a circulação de pessoas, isso vai conseguir fazer com que os casos eles fiquem mais concentrados e à medida que esses casos forem acontecendo ao longo do tempo, vai ser menos casos e o sistema de saúde vai dar conta de dar suporte para toda essa população, tá? Então aqui você já consegue mostrar a diferença e a importância da gente ficar em quarentena, da gente realmente tomar essas medidas de controle, tá? Porque senão a situação vai se agravar de uma forma que vai sair completamente do nosso controle. Então é aqui a situação. E por que a Itália ficou numa situação tão grave? A Itália, para você ter uma noção, a Itália tem metade dos casos que a China teve, só que hoje a Itália está passando a quantidade de mortos da China. A China teve em torno de 3 mil mortes e teve 80 mil casos. A Itália tá com 41 mil casos e tem quase 3.500 casos já, tá? Já passou a quantidade de mortes da China. Hoje já teve mais de 400 mortes confirmadas hoje por coronavírus na Itália. Então, isso só para lembrar que hoje é dia 19, tá? Isso aqui vai desatualizar, em questão de horas esse já está desatualizado, tá? E o que foi que aconteceu com a China? Na China, eles não conseguiram colocar a quarentena de forma certa. As pessoas continuaram circulando de forma normal pelo país. E o que foi que aconteceu? Seria mais ou menos o que aconteceu aqui nessa curva laranja. Que seria um caso de isolamento dos casos e a quarentena de quem está doente e uma distância social genérica, né? E aqui seria, no caso, a linha verde, seria você parando tudo, né? Que seria o lockdown que fizeram alguns países da Europa. Então, o que acontece? Por isso que a curva de infecção da Itália de casos graves está maior. Além de que a população da Itália ela é uma população mais idosa. Então, por ser uma população que tem maior grupo de risco, é por isso também que eles estão passando por esses problemas, tá? Lá. Então, pessoal, e agora? E a nossa situação? E a situação do Brasil? Gente, o Brasil, nós estamos... Onde é que nós estamos aqui nessa curva? Pessoal, a gente está aqui, cara. A gente está aqui no início dessa curva aqui. A gente está no momento aqui para definir se a gente vai sair de controle ou se a gente vai conseguir controlar. Porque pelo Brasil, cara, isso aqui é os dados do DataSUS, tá? Do Ministério da Saúde. Quanto o Brasil tem de leito? O Brasil, isso aqui que eu botei no DataSUS, isso aqui são os leitos de clínica médica que a gente tem, tá? Que seriam... Clínica médica seria o que iria os pacientes com coronavírus de forma imediata. Porque se a gente colocar infectos só, meu Deus, é ridículo, tá? Então, se você... Aqui seriam 83 mil leitos de clínica médica. Agora, se você colocar aqui leito para pneumologia,
Ó, se você colocar aqui leito para pneumologia, é ridículo. A gente tem 1.300 leitos, tá? Completamente insuficiente. Fora a demanda que a gente já tem do SUS, né? A demanda normal que a gente tem do SUS que já não dá conta. Quanto mais ter leite sobrando para uma epidemia que tá vindo. Então, realmente, a situação ela é grave. A gente tem que cuidar para que essa curva ela não seja uma curva muito ascendente, porque se essa curva for ascendente, a situação do Brasil ela pode piorar muito. Ela pode piorar e pode sair de controle, tá? Ela pode sair de controle e a gente tem que realmente respeitar e ficar em quarentena para ver aí pelos próximos meses aí. Eu acho que o Brasil vai ficar parado aí. Eu acho que por pelo menos no mínimo 2 meses parado, eu acho. Não tô vendo um cenário aí. A China conseguiu colocar muitos recursos e conseguiu em 2 meses conseguiu diminuir os casos. Mas eu não sei se a gente vai ter a capacidade da China, se a gente vai ter a disciplina da China, os recursos da China. E a gente é uma democracia, né? A China é uma ditadura, então lá é outra coisa também. As pessoas não têm liberdade, né? O governo falou para fazer uma coisa, vai fazer. Então é outro cenário que eles estão enfrentando lá. E eles já conseguiram melhorar a perspectiva do corona. Vamos ver como é que vai evoluir a Itália, vamos ver como é que vai evoluir os Estados Unidos. E vamos cuidar e fazer as medidas de higiene, né? Nos proteger, vamos limpar a mão, álcool em gel, sempre lavar a mão quando chegar nos lugares, não colocar a mão no rosto, não ficar levando a mão ao rosto, evitar manter distância das pessoas e procurar ficar em casa, se preservar e cuidar de si. Principalmente o público de risco, idosos, pessoas que têm problemas respiratórios, doença crônica. Vamos se cuidar, porque isso realmente é um problema sério que a gente tem que cuidar, beleza, galera? Vou procurar sempre estar fazendo aí os vídeos aí sobre corona, e a gente vai discutir